Gente, bom dia. Queria agradecer a presença de todos. E vamos começar com um comunicado triste, né, que no mês de março, agora no dia 20/3, faleceu uma representante aqui do Conselho, a Ana Cláudia Pança. Então eu queria pedir para vocês um minuto de silêncio e que faça constar na ata uma nota de pesar, tá? Pela nossa conselheira, tá? Que estava sempre presente aqui no Conselho do Meio Ambiente, tá bom? Dando continuidade à nossa reunião, vou começar com os comunicados. Desculpa a minha voz, tá péssima, uma dor de garganta terrível. Com os comunicados da Secretaria. Nós temos três conselheiros que, por algum motivo, se desvincularam, que um é o da ETEC, ele formalizou um processo, o Confiança, porque a justificativa é que ele vai se candidatar a deputado, e ele pediu então o afastamento dele. A ETEC ainda não indicou, tá, um substituto, a gente já solicitou. O outro... Oi. Só uma questão, já foi encaminhado ofício para a ETEC? Então, na verdade, a ETEC que deveria ter comunicado, né? Porque a ETEC sabe que ele se desvinculou do conselho. De qualquer forma, a gente fez contato com o Peterson, tá? Porque a gente faz esse controle, mas, por exemplo, se a pessoa acaba se desvinculando da secretaria, como é no caso de obras, que foi o Alan, que está hoje na minha secretaria, o Alan Janete, e a gente acabou também, a gente fica solicitando, mas a secretaria, sabe, se desvinculou, né? Por causa do dia 1º caiu na quarta, nós vamos ter a reunião agora segunda-feira. O Edson foi na última reunião, a gente vai ter a reunião agora na segunda-feira que vem. A gente já vai apresentar para vocês. Então, tá. Eu, como suplente, vou assumir e a gente vai indicar um suplente. Tá, porque ele até falou no nome, mas sem ter a formalização, eu acho prudente aguardar, tá? Então, só para falar, ele formalizou isso por meio de processo aqui na secretaria no dia 23 de março, e aí eu acatei o processo e já entrei em contato com a ETEC pelo Peterson. O Alan, que trabalhava em obras, ele hoje está na minha secretaria, então o cargo de obras ficou em aberto também, mas o secretário Irã acabou de indicar o Agnaldo de Oliveira Araújo. Bem, Agnaldo, agora vai fazer parte do nosso conselho. Esse já está formalizado e a gente também acabou solicitando para comunicação e ainda não... Já tem da comunicação, isso. Então agora o Rogério, que já era, né, do conselho, agora titular, e o Agnaldo Aparecido Reis, também substituindo a Ana Cláudia, tá? Então, foram essas substituições aqui de indicações. O outro comunicado fala sobre o fundo da Sabesp. A gente já deu entrada no processo. Estamos só aguardando, eles têm um prazo de 45 dias úteis para dar retorno na documentação que foi encaminhada. Eu acredito que foi tudo a contento, a gente acabou regularizando um monte de decreto, portarias que já estavam desatualizadas e acredito que vamos ter um resultado positivo em breve.
O processo também, o processo que a gente discutiu nas últimas reuniões, que era da composição do conselho, sobre a paridade daquelas 2 cadeiras, esse processo ele foi para o jurídico. Eu já entrei em contato com o jurídico pedindo, porque a gente não vai poder tomar nenhuma decisão até, nenhuma decisão importante até a presença desses novos 2 representantes do conselho. Então, estou aguardando o processo, hoje está no jurídico. Raquel, uma questão. Na prática, o encaminhamento é para a Câmara dos Vereadores, correto? Sim, é que como teve a alteração, os atos oficiais pedem primeiro para passar para o jurídico, para ter uma manifestação, aí passa nos atos oficiais para depois encaminhar para a Câmara. Uhum. É só a formalização mesmo do processo para já ir com alguma avaliação jurídica, até porque tem MP, né, por trás dessa, questionando também essa paridade, então para ver o que o jurídico vai ponderar com relação a isso. A nossa proposta que foi aprovada aqui foi encaminhado, tá bom? A gente também teve, o que eu queria propor aqui, que todos os conselheiros tenham um suplente, eu tenho a Lenita como a vice-presidente, e eu queria propor para ver se alguém quer ser suplente da Dora, numa eventualidade, né, por algum motivo, viagem, férias, ou afastamento por alguma coisa. Também eu acho interessante a gente ter um suplente, no caso de secretário executivo, caso ela não consiga comparecer numa reunião. Isso aí porque eu, por exemplo, hoje eu estou aqui, estou um pouquinho melhor, mas eu tinha falado para a Lenita que talvez ela que teria que conduzir a reunião, porque essa semana foi bem complicada para mim. E eu acho que isso daí é o único cargo que está sem suplente, seria o dela, né? O de secretária executiva. Aí se vocês concordarem, e a gente poderia colocar em votação aí alguém para ser suplente do secretário executivo. O que vocês acham? Sim? Sim. Alguém quer se colocar aí? Acho que isso segue o regimento e aí, acho que Daniel? a gente vê se mas é que existe e tudo bem. Mas eu acho que não tem problema, porque Tipo, nós tem tudo certo. Assistente, assim, ok. um assistente, no caso mesmo de impedimento. Olha lá, o Aguinaldo se propôs, olha, tá vendo? Não? Só... Ergui o dedo, Aguinaldo. Isso é igual leilão, né? Aí, se ninguém... ela tem bastante afinidade... Olha eu aqui. Ela tem bastante afinidade com o Tite e com o Alexandre, né? Vocês não querem colaborar aí, só mesmo na ausência dela, gente. Hã? É legal, Tite. Bacana. Não, é porque eu queria só... Tá. Então vamos ficar para a próxima, tá? Só para a gente ver aí, vocês pensarem melhor, porque, claro, o cargo de secretária executiva é o que dá mais trabalho, né, Dora? É que, para quem não sabe, acho que a maioria aqui sabe, durante 9 anos, eu que sempre redigi todas as atas do Conselho desde 2003. Nunca tive problema com relação a isso. Mas a vida vai passando, né? Não tem nada a ver, Dora. Não, Tá não, todo mundo... Mas é isso. Então, aí tem um outro comunicado que a Lenita vai fazer, que é com relação a Enel, que ela participou de uma reunião que teve no gabinete. Então ela vai fazer um breve relato aí do que ficou decidido lá. Não ficou decidido, né, mas o que foi apresentado pela Enel. Aqui, eu vou falar um negócio dela. Tá. Antes a Dora quer dar uma palavrinha com relação a uma solicitação de inclusão da pauta da Cecília. Você pediu sobre um vazamento de esgoto, né? E a Dora só quer falar o porquê ela não incluiu na pauta. Rapidinho. Pode falar, Dora. Posso? Pode. Bom, Cecília, o mês passado você havia solicitado, né, pudesse ser pauta dessa reunião, a questão dos moradores da Granja Viana que descartam, né, o seu esgoto das residências e empresas, tudo na rede, né? Aí é o seguinte, rapidamente, em março de 2020, houve uma audiência pública no auditório da prefeitura, eu estive lá, eu fiz a ata, deu quase 8 páginas de ata, tá?
sobre Sanegram, saneamento da Grande São Paulo. E lá, além de eles aumentarem os 20 anos, né, dentro do contrato com a Sabesp e dentro de Cotia, também eles falaram sobre um futuro projeto para dar continuidade na parte de rede de coletora de esgoto, né, implantação de rede coletora. Então, que ia atingir um pouco de Embu das Artes, Granja Viana, tem acho que 2 condomínios lá que iam passar, no trecho todo, Carapicuíba, e de lá montarem também uma estação elevatória de esgoto para jogar esse esgoto recolhido de boa parte da Granja Viana lá em Barueri, na ET de Barueri, tá? Peraí um pouquinho, ó. Obras de expansão da rede de esgoto e coleta realizadas pela Sabesp e Prefeitura de Carapicuíba, porque ia seguir do Embu, passar por Cotia, Carapicuíba, né? Tem focado na região próxima à Granja Viana, como Vila Menck e adjacências, visando ampliar a cobertura e tratar dejetos da bacia TO13. Ações incluem coletores tronco e estações elevatórias, gerando melhorias, mas também transtornos temporários quanto ao tráfego. Aí eu conversei com o Polo de Cotia, Departamento de Engenharia da Sabesp, depois que você comentou, né? Sugeriu, e aí eles estão ainda o projeto está ocorrendo desde 2024, há 2 anos, é que de 2020 até 2023, a CETESB, todo o projeto tinha que passar para receber a licença. Então foi CETESB, governo do estado, que era a Sabesp ainda estava dentro do governo, né? Não era equatorial. Então levaram praticamente 3 anos para aprovar todo esse projeto dessa rede de esgoto coletora no entorno da Granja, ir para frente. E aí eu indaguei agora a questão de 30 dias e me disseram o seguinte: provavelmente a partir do ano que vem, 2027, muitas empresas e residências tal da Granja Viana vão poder começar a descartar o seu esgoto, né? O seu esgoto na rede coletora da Sabesp. Então ainda leva mais 1 ano, pelo menos. Mas isso já está em andamento já há 2 anos e meio, o projeto. Tá? Então por isso que ela não tinha razão de trazer isso como pauta. Aí eu esperei agora para passar para quem tiver dúvida, é isso daí. Tá bom? Uma pergunta, por favor. Pode falar. Por favor. Olha lá, dá com você, Dora. Eu sou morador ali na Granja. A Sabesp pediu para que eu ligasse a minha fossa na rede da Sabesp. A pergunta é a seguinte: está toda pronta essa rede ou ela joga no rio? Exatamente isso. É sobre isso. Exatamente isso, Dora. E o negócio é o seguinte: Parque São Jorge joga na rodovia Raposo Tavares. Tá? Não tem descarte em outro lugar. Da Raposo Tavares joga naquele emissário da Sabesp ali na Raposo, perto da Femeniche. Aquela estação elevatória ali. Sim. Né? Então, sim. Essa elevatória vai pela água pluvial da José Jorge. Não entendi o que você falou. Essa elevatória que pega do Parque São Jorge, da Firmeniche, joga no... Então, não tem como levar para tratamento. Eles estão montando toda a rede para depois levar para tratamento. Bom, como não entrou na pauta esse assunto, se vocês acharem que é importante, a gente coloca na próxima reunião, só para não tumultuar, que hoje a doutora Ayrton está aqui, que é secretária e que tem o assunto. A gente retoma esse assunto. Sim. Tá eu acho que, dá licença, eu acho que é interessante porque está tendo muita obra da Sabesp no município, até para esclarecer para o pessoal a que se referem essas obras, tá? Eu sei que é de esgoto, mas qual é o funcionamento, quando esse bombeamento efetivamente vai ser feito para a estação de tratamento de Barueri, porque parte ia para a estação de tratamento ali do Rio, da Fernando Nobre ali, mas ali a capacidade é muito mínima. Mas ali nunca funcionou.
funcionou. Não, funcionou. Funcionou durante anos, funcionou. Eu presenciei, eu fiscalizava ali. Mas hoje eu não sei como é que tá. Vamos ver se a gente consegue trazer alguém para a próxima reunião da Sabesp para falar sobre esses assuntos. Permita-me, presidente, ainda sobre esse assunto, como tem vizinho aqui, eu acho que existe uma discussão que é imposta pela Sabesp, algumas pessoas comungam com essa ordem, que primeiro tem que ser feita a conexão da ramificação e posteriormente ligada à rede no tratamento. Nós estamos, de novo aqui com a repetição, nós estamos em 2026 e o número de pessoas aumentou, então o número de resíduos aumenta, a gente está falando de um volume muito mais significativo. Então, o que a gente pede é que quando as conexões forem feitas quando as conexões forem feitas das nossas casas à rede, que essa conexão, que esses resíduos já estejam indo para algum lugar para receber tratamento. É sobre isso que a Cecília está falando, eu estou entendendo que é disso, e não simplesmente, coloca nos córregos e depois a gente liga para a rede. Eu sei que existe prazo para a Sabesp fazer isso, mas agora como morador e não mais como vice-presidente, a gente como moradora não quer isso, né? Presidente, aproveitando, você estava falando sobre os comunicados, isso aqui mas é sobre a da reunião da Enel, das podas. Posso falar agora? Pode, depois eu vou. Então tá. Com relação aos comunicados ainda, eu tive a oportunidade de confirmar, porque o prefeito fez uma divulgação pelo Instagram, onde ele falava que havia uma programação da Enel de uma poda prevista do número de 60 mil árvores. Não sei se todos viram isso. Muito bisbilhoteira, o número sempre chamou a atenção para quem tem uma formação cartesiana, e aquilo me chamou bastante atenção. Eu falei, o que quer dizer 60 mil árvores? Alguém sabe o número de árvores que tem no Parque Ibirapuera? 15 mil, vamos poupar o caminho. Aí eu falei, caramba, podas... Lenita, claro, é poda para passar um cabo, então vão limpar um pouquinho. Mas o que acontece quando recebem essas podas? Numa poda leve, que é até 20% a 25%, Massa, por favor, você interrompa a hora que você quiser, você tem de 1 a 5% morre. Quando você tem uma perda de 1 a 5%. Como nós estamos falando de 63.886 podas, nós estamos falando de mortalidade prevista futura de 639 a mais de 3.190 árvores. Vão morrer. As demais, 3.194 a 9.500, diante de um número desse, elas vão ter declínio fisiológico, quer dizer, vão adoecer. Senescência. Portanto, não preciso aqui a gente discorrer não foi nos passados, se a poda é suave, média, significativa. Nós estamos considerando o universo lindo, maravilhoso. Vai limpar ali educadamente em volta do cabo, e nós sabemos que não é isso que acontece. Existem podas radicais, então esses números são absurdos. Eu gostaria que esse conselho levasse em conta esse assunto, e que esse número que nós estamos falando de morte de árvores equivale, por exemplo, essa poda, que no Ibirapuera tem 15 mil, Vila Lobos 12 mil, e o Parque do Povo tem 3 mil. Isso significa que uma brincadeirinha dessa, porque isso para mim só pode ser brincadeira na atual época que nós estamos, é simplesmente você acabar com todas as árvores do Parque do Povo, que tem 3 mil árvores. Eu gostaria que esse conselho levasse isso em conta, com muito carinho. E lembrasse também que quando a Enel pede para a prefeitura fazer uma poda, ela pede endereço completo, um ofício com o número onde está a árvore, como é que está, como é que não está, por que vai fazer a poda, como é que é o rebaixamento, por quê? Porque ela quer
tirar a responsabilidade dela, colocar no ombro da prefeitura. Ela pede foto da árvore, de frente, gente, achei tão bonito, de frente, inclusive panorâmica, mostrando o imóvel em referência àquele número, com um croquis de localização, engenheiro. Em caso de rebaixamento, evitando cortes incorretos da árvore. Eu achei uma preocupação tão bonita. Então, eu acho o seguinte, a mesma espada que vem para o lado de cá, vai para o lado de lá. Dessa forma, eu sugiro que a gente peça à Enel, diante dessas 63 mil... essa informação foi passada dentro do como é o nome daquele negócio? Da plenária lá, que tem do auditório da prefeitura, naquele lugar. Então, isso foi um slide público, eu tenho aqui, esse número, não tirei do gargalo aqui, e eu acho que nós deveríamos fazer um ofício à Enel solicitando endereço completo, com fotografia, que é o que ela nos pede quando vamos fazer a poda. Concorda? Eu queria complementar isso, porque além disso tudo que eles pedem, ainda eles pedem a presença de alguém da prefeitura para fazer o serviço. Perfeito. E se a prefeitura não comparece, eles vão embora. Exato. Então, além de eles pedirem jogar em cima do ombro da prefeitura, nós vamos fazer, mas a prefeitura tem que estar presente. Exato. Se a prefeitura não comparece, eles vão embora. Então, eles marcam no sábado, eles marcam no domingo, eles marcam no horário que a prefeitura não trabalha. E eles falam assim, a prefeitura tem que aparecer. E não vai, eles vão embora, eles não fazem o serviço. A secretaria está tentando manter uma boa relação aí com a Enel. O que ela pede para a gente, dentro do possível, a gente está atendendo, porque se não atender, ela indefere, ela não executa, né? E eu fico sempre pensando no prejuízo que possa vir causar, tanto aí, né, num caso mais sério. Ela tem uma autorização da secretaria que é para fazer essas podas emergenciais quando ela está fazendo o serviço na rua, e a média é de 5 mil árvores, foi o que ela passou na reunião do gabinete. Só que quando eu solicitei para ela quais eram o relatório de quais são as árvores que estão sendo feitas as podas, ela também não sabe né, me mostrar, não me mostrou, não consegue me afirmar onde estão sendo realizadas as podas. E eu insisti com isso, porque é muito importante até para a gente saber onde que vai começar a fazer as nossas podas preventivas. Então, após a vossa saída lá do Paço Municipal, nesse dia da palestra, eu perguntei para os coordenadores e o técnico qual era o critério de análise que eles contratavam as pessoas que faziam o serviço. Eles falaram que eles aumentaram a contratação, contrataram mais 10 equipes, caminhões, etc. Estão investindo não sei quantos milhões. E eu perguntei qual é o critério que vocês estão se baseando para contratar essa mão de obra para fazer os serviços. Porque do jeito que está indo, vocês estão refazendo o trabalho e está gastando dinheiro, está gastando viagem e vocês não estão conseguindo cumprir com a demanda. E eles não souberam responder, eles vão pesquisar isso daí. Então, isso daí é uma questão de engenharia, uma questão técnica que tem que ser apurada. Não só a Enel, tá? Eu estou aqui na secretaria, eu acabo emitindo autorizações tanto de poda como de supressões, e a gente não tem uma equipe de fiscalização. Eu tenho 2 guardas que são da fiscalização hoje, e isso é importante porque até mesmo particular, não só a Enel, né? A poda também teria que ser fiscalizada, porque em tese a lei fala que tem, em tese não, a lei afirma que tem que ser por pessoa habilitada. Exato. Tem que ser, a poda tem que ser feita por pessoa habilitada. Agora, o particular, quando ele sai com autorização, o que eu vou colocar na secretaria, que é uma meta, quando pedem um número um pouquinho maior. Mas eu recebo o número de podas e supressões diariamente. Eu não consigo fazer a fiscalização hoje de todas as podas. Então, os casos que são mais gritantes, a gente vai fazer a fiscalização. E quando eu questionei isso para a Enel, porque no dia da reunião que teve no gabinete, eles fizeram uma poda drástica na Raposo. E aí ele falou que nesses casos a gente teria que comunicar a denúncia, então a fiscalização seria nossa, mas ele tem que ter a fiscalização do contrato dele,
né? Então, eu acho que são problemas que vão ser difíceis, assim, que vão ser um pouquinho mais complicados de resolver, mas nós estamos em cima da Enel, porque do mesmo jeito que ela está cobrando tudo isso daí para fazer uma poda de rebaixamento, e a gente também vai começar a exigir bem mais da Enel com relação à fiscalização e tudo. Tem uma outra informação que eu acredito ser relevante. Vocês me permitem, desculpa que eu estava aqui com o celular, mas eu estava procurando para trazer exatamente qual é. Esse mapeamento, essa informação dessas 63 mil e poucas árvores, ela foi apresentada numa planilha, no Excelzinho, onde tinham os bairros de Cotia, né? Agora temos nome, a Enel pelo menos sabe, os bairros de Cotia, e muito interessante, porque um número total de 63 mil e alguns quebrados, nós tínhamos um item outros de mais de 20 mil. Vocês veem isso, né? E eu fotografei porque eu fiquei estarrecida. Eu falei, normalmente outros é aquele restinho que a gente não conseguiu identificar, que é um aqui, outro aqui, outro lá. Vamos botar outros que é um pouquinho. Não. Mais de 20 mil árvores estão nos bairros outros. Então, fecho aqui a minha fala com relação a esse assunto. Só queria saber se vocês concordam desse conselho emitir um ofício solicitando maiores esclarecimentos. Então, mas já é um avanço. Eu não vi, né? Eu acabei saindo um pouco antes, mas já é um avanço, porque na primeira reunião ela não tinha nem os bairros. Então, agora ela já conseguiu mensurar, pelo menos. Outros está diminuindo. Obrigada, presidente. Então, o grupo de trabalho depois providencia isso. Só mais antes da gente ir mais um comunicado que não constou na pauta. Na verdade, nem é comunicado, né? A Secretaria da Educação recebeu um ofício. A gente tem que indicar 2 membros aqui do Conselho, um titular e um suplente, para Comissão Permanente Intersetorial de Elaboração e Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal pela Primeira Infância, o PMPI. E tinha um da minha secretaria, que já foi indicado, e agora a gente precisa indicar um titular e um suplente aqui do Conselho. Aí, alguém quer se candidatar a essa vaga para participar desse Conselho da Educação? Cecília. De qualquer forma, agora tem que sair 2 nomes, gente. Não é mais uma opção, senão eu vou ter que indicar. Ricardo. Eu fazia parte, né? Não pode fazer de novo? Pode. Ricardo, Ricardo como titular. Todo mundo concorda, Ricardo, com o Ricardo e quem? A Cecília. E o suplente? Como suplente do Ricardo. Já estou com 3. Não, mas é porque você é eficiente, Cecília. Alguém quer participar como suplente? Eu preciso indicar, gente. Ela pediu até 25/3 e eu aguardei essa reunião do conselho para estar passando para vocês e vendo. Olha lá, o Tite participa como suplente. Tá? Então, esse assunto então também está superado. Eu esqueci de colocar a ata da 11ª reunião para aprovação. Todos receberam por e-mail, no grupo também. Eu queria saber se alguém tem alguma ponderação para fazer. Eu só queria solicitar se de repente há essa possibilidade de a gente já fazer a assinatura lá digital. Do quê? Atas, né? Então, mas as atas normalmente só assina só a mesa e a lista de presença que vai como assinatura de vocês, tá? 2 coisinhas que eu queria ponderar para fazer constar agora nessa reunião aqui da 100ª Primeira. Não, da 2ª agora, né? Uma é que provavelmente eu falei que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente ia receber 18 funcionários, na verdade são 11 funcionários, então estou fazendo essa correção que eu vi na ata, ainda estamos nesse processo de chamá-los, provavelmente alguns vão chegar dia 16, estou precisando com muita... que a gente está sem engenheiro ambiental, né? Então, estamos aí aguardando esses novos que vão chegar. Então, são 11. E a outra observação, que a fala só fala, Ricardo, sobre os animais lá de grande porte dos cavalos, que entrou na reunião com a Dora, ela também ficou suprimida aqui nessa ata. Então, a gente vai fazer constar um trechinho, tá, do que foi debatido, com relação a essa parte.
Também nesse período a gente recebeu uma nova denúncia de cavalos soltos em vias públicas. Eu encaminhei para o Ricardo foi até o local, já sabe quem é o proprietário, mas os animais já estavam recolhidos da via pública. Então, assim, isso é competência da Secretaria da Saúde, o Ricardo é que está na frente dessa parte, mas toda vez que a gente receber, a gente está tentando estreitar os relacionamentos, tá? Que partiu, até estava na internet essa parte. Se eu quisesse fazer uma observação na lista de presença, alguns e-mails estão voltando, então tem alguns asteriscos que a gente deixou aí para a pessoa corrigir. Vários e-mails voltaram quando nós enviamos, tá? Então agora a gente vai passar para o próximo item da pauta, que é o nosso secretário de habitação, vai falar um pouquinho sobre o plano diretor. Convido à mesa. Doutora Ayrton. E a lista tá onde? Não sei, meu pai. Você quer ficar no meio? Quer ficar aqui, doutora Ayrton? Quer ficar aqui no meio? Olha lá, ela tá feita. Não, não, cara. Pra sentar aqui assim. Eu vou pegar o meu aqui e vou comer depois. Come, pega, bota no pão. Tá bom. Obrigada, Dorinha. Dorinha, mexe nela. Obrigada. Vou comer daqui. Vou deixar aqui. Eu também tô com a bala. Tá bom. Como na última reunião eu fui bastante questionada com relação ao plano diretor, né? E aí a gente em conversa com o doutor Ayrton, achamos por bem, ele vai vir passar aí como que está a situação atual do nosso futuro plano diretor. Obrigado, bom dia. Agradecer a doutora Raquel pelo convite, uma satisfação encontrar a dona Levita Medeiros, se conhecendo já uma certa idade, né, 30 anos. A amizade começou em Brasília e viemos nos encontrar novamente aqui no Coutinho. Tem escala na Suíça. Pois é. Bom, o plano diretor, nesse instante, a gente está discutindo com a FIP como que serão as entregas e quais serão os produtos dessas entregas. Tem sido uma conversa longa, porque a ideia é fazer um plano diretor realmente para valer. Aqui não é criticar ninguém que passou, porque não tem interesse nenhum em fazer isso. Mas Cotia não teve plano diretor até então. Tive no máximo uma lei de uso e ocupação do solo. Era isso que tinha e que foi revogada por uma ação na justiça. E nós partimos da análise do que o Ministério Público, principalmente, estava reclamando dessa lei de uso e ocupação do solo. Então, reeditar essa lei seria a coisa mais rápida que tinha para fazer, retirando esses itens que eram controversos, ilegais e etc. Mas foi uma decisão minha de que a gente aproveitasse a oportunidade e fizesse um plano diretor que não contemplasse só onde é que se quer edificar, onde é que se quer se verticalizar. Eu acho muito pobre essa discussão para uma cidade importante como Cotia. Acho que merece um planejamento melhor, ou seja, o que se quer para a cidade daqui 10 anos, o que se quer para a cidade daqui 20 anos. Então, nós optamos por nos basear justamente na decisão do tribunal, e um dos pilares de revogação da lei era a falta de estudo técnico. E para fazer uma lei de uso e ocupação do solo,
não precisa de estudo técnico. Você vai lá e define, aqui é zoom, aqui é não sei o que, aqui é não sei o que lá, aqui verticaliza, e acabou assim. Mas isso é parte do plano. E a intenção é a gente fazer algo um pouco mais elaborado e aí contemplar todos os estudos técnicos. Então, hoje você vê todas essas discussões, que nem a questão da Sabesp. Ela vai ser tratada dentro do plano diretor. A gente vai querer saber da Sabesp, o que a Sabesp tem de planejamento para os próximos 5, 10, 15, 20 anos para Cotia. Eu não queria saber isso oficialmente, não tem um documento legal que possa nos permitir cobrar da Sabesp, não só em ofício ou em comunicados e etc., mas que a gente tenha um documento legal que nos permita fazer isso. Então, a conversa com a Sabesp, ela não é simples e não é um problema só do meio ambiente, né? Nós temos muitos problemas com a Sabesp. Nós estamos solicitando o shape da rede da Sabesp dentro do município. É inconcebível que a prefeitura não tenha esse shape dentro do sistema georreferenciado da própria prefeitura. Perfeito. Então, a gente está solicitando isso e isso vai fazer parte. Nós, recentemente, eu e a doutora Raquel, a gente liberou autorizações, foram 10 autorizações e 4 não autorizações. Está lá na minha secretaria. secretaria. A gente liberou de áreas ocupadas, né? A Sabesp ela apresentou uma lista extensa e nós tomamos por decisão de que qualquer área que tivesse sobre litígio, ela não seria dotada desse serviço da Sabesp, justamente para não legitimar a ocupação. Então, nós vetamos todas essas áreas e só liberamos, autorizamos aonde os nucleamentos estão na cidade, do governo do estado, cidade legal, essas coisas todas. Fora isso, como existe muita obra, alguém comentou aqui da Sabesp, nós liberamos em torno de 50 ofícios deles para eles começarem a dar conta dessa tarefa que eles têm para cumprir as metas, etc, etc. Então, mas é algo que está desconectado. Então, esse é um item que a gente precisa conectar dentro de um plano diretor. Então, reforçando, não é só preocupar com a lei de uso e ocupação, é um pouco mais. Por exemplo, os recursos hídricos de Cotia, nós já temos todos mapeados, então já começa outro tipo de problema, por exemplo, os riachos, então a maioria deles estão em despejo. Cecília, volta e meia, me visita lá para me dar ciência dessas coisas, né? A maioria está assoreado, obras, vive levando o ofício do MP para desassorear. Então são coisas que estão todas elas desconexas. Por quê? Porque não houve um olhar para o município, para a cidade como uma unidade e uma série de coisas que tem que estar mapeadas. Então nós vamos trazer para dentro do plano diretor também isso. Plano de mobilidade também é um outro drama para Cotia. É um outro drama para Cotia. E nós temos algumas intervenções que elas vão ser assim, de um impacto enorme. O caso da duplicação da Raposo, e tem dois atores ali. Nós temos uma parte a Ecovias e na outra parte a CCR Sorocabana. Então, nós já abrimos diálogos, a gente já começou a conversar, nós já visualizamos, já recebemos o que eles têm de planejamento e a gente está tentando inserir isso que foi licitado pelo governo do estado dentro de como que isso se insere no cotidiano de Cotia. Tá? Pois não, eu acho que esse problema está extrapolando, o problema da Raposo está extrapolando qualquer coisa
possível, né? Você tem morte todo dia, acidente todo dia, você leva 2h30 para ir até São Paulo, para voltar, tem que falar. Eu acho que, independente de plano diretor, eu acho que está na hora do município sentar ali e tentar dar uma solução, porque se for levar todo esse tempo, a obra da Raposo, o plano diretor, onde nós vamos ficar? Não, eu acho que uma coisa é o planejamento, outra coisa é esse tipo de ação. Eu estou falando de plano emergencial aí. Não, eu sei, mas ela escapa do meu tópico aqui. Estou falando de planejamento da cidade e um plano diretor que vai nortear. Então, assim, as intervenções da Raposo, aí eu posso até colaborar, assim, mas não é o meu objeto aqui. Tá? Então, o meu objeto é inserir isso que está licitado pelo governo do Estado, como que isso atinge a cidade. Eu entendo isso, eu entendo isso. Então, é nesse sentido. Estou querendo colocar aqui para você. Não, é pertinente, mas aí... Colocar para a secretária do Meio Ambiente, colocar para a Lenita, que vai no gabinete, conselho da cidade, seja lá quem chegou um ponto que inviabilizou qualquer coisa aqui em Curitiba. Tá certo, Mauro. Eu vou terminar, se me permitir. Eu compreendo e comungo com a sua colocação. Estão previstas várias podas também, já que abri a fala com o assunto da Enel. Estão previstas várias podas também, no caso da Ecovias, e algumas já começaram lá na altura do Parque da Previdência. E eu acho que, mais uma vez, diante de 2026 e emergência climática, é inadmissível esse tipo de intervenção como se nós estivéssemos em 1930. Hoje pode passar por Cotia, mas ali o solo todo é drenante? Porque está em Cotia, porque está passando por um momento delicado, porque nós estamos numa representatividade expressiva da Mata Atlântica, e porque a Mata Atlântica, tudo sobre o bioma, a gente tem N argumentos e comum da sua ideia, e vale a gente fazer um belíssimo trabalho com relação a isso. A pauta hoje é plano diretor, e já que o senhor está colocando das intervenções, falando da necessidade da Sabesp, eu queria aproveitar a oportunidade do senhor também lembrar de mapear a Congás, porque a tubulação da Congás é um inferno na torre, porque daqui a pouco vai ter gás chegando em vários lugares, e vai ser o próximo problema que a gente vai ter, porque eles também não apresentam plano. Estou falando sobre isso porque já trabalhei lá em São Paulo com esse assunto, e a gente vai abrir para colocar as tubulações e encontra a Sabesp, encontra o gato, encontra o vizinho, encontra cachorro enterrado. Então, só para lembrar de mapear também a tubulação da Congás que está sendo colocada lá. Obrigada. Então, o que eu penso da Raposo e as intervenções estão previstas, sabe? Na quinta-feira, agora foi feriado aqui em Cotia, aniversário da cidade, né? E não sei se alguém na quinta-feira andou pela Raposo. Eu. Como é que estava a Raposo aqui? Estava travada. Travada no aniversário da cidade. E ontem estava muito travada. Então, assim, uma situação que ou se faz alguma coisa, ou só vai piorar. Não, mas a hora que eu peguei a Raposo, ou se faz alguma coisa, só vai piorar. Era por volta de umas 11h30, meio-dia. O pessoal já devia estar lá no seu... Estava travado. É bem difícil, gente. Uma das situações que a gente tem pensado é achar uma forma de locomover dentro do município sem precisar pegar a Raposo. A Ecovias, eu estive no centro de monitoramento deles lá em São Bernardo, e eles têm algumas coisas interessantes já mapeadas. Eles já conseguem entender qual é o tráfego interno de Cotia que impacta na rodovia. Então, isso já está mais ou menos mapeado. É interessante, e algumas intervenções do ponto de vista de engenharia eu acho que podem resolver.
Qual é o problema de aguardar essas intervenções? Eu time disso. Ou seja, nós estamos falando de uma obra de longo prazo, né? Uma obra extensa. E é uma obra que, pela licitação, ela não pode ser fracionada. Ela tem que começar no ponto A e terminar no ponto B. Não pode fazer um pedacinho aqui, um pedacinho ali, porque o licenciamento é único. Então não tem como fracionar. E a decisão política que o governo do Estado tomou é que a obra de maior impacto vai ser lá na cabeceira da rodovia, lá no Butantã. Deve ser a primeira a ficar pronta. Então, as intervenções em Cotia, elas vão demorar. Então, e isso a gente tem que ter claro isso, porque nós temos que contemplar em algum tipo de planejamento. Nós não podemos fazer um planejamento da cidade e daqui 5 anos faz uma intervenção na rodovia e a gente vai olhar, e agora? Então, essa é a minha preocupação. A minha preocupação é que a gente tenha uma ideia de planejamento de médio e longo prazo. Ah, vai ter problema disso, vai ter problema daquilo. Ok, mas nós temos que ter uma ideia do que as pessoas vão fazer, decisões já tomadas, e que nós temos que tomar conta para entender que resposta a gente vai dar. Então, a preocupação dentro do plano diretor é essa. Agora, outras intervenções, ações, estão abertas. Dentro do plano diretor, a ideia é nos dotar de uma capacidade de planejamento para que, quando essas intervenções chegarem, a gente tenha uma resposta. Então, a ideia de fazer 2 traçados paralelos a Raposo, que nos dê alternativa de locomover, ele avançou bastante. Tá? Nós conversamos, nós mapeamos lá Cotia. Então você vem do bairro X, vem andando, aí tem uma propriedade que vai de ponta a ponta, e aí o que você faz? Vem na Raposo, passa, para voltar. Então, nós chamamos de travas, não no sentido pejorativo, mas cada um desses locais mapeamos, localizamos os proprietários em ambos os lados da Raposo e conversamos um por um. Eu fiz as conversas. Todos que eu conversei, todos não puseram óbice em a gente fazer um viário conectando uma coisa na outra. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Agora, da onde que vai sair o dinheiro, como é que vai ser o traçado, isso é uma outra coisa. Mas nós acordamos já com esses proprietários. Estamos gerando um documento jurídico que nos dê uma garantia que nós possamos fazer um acordo de uma contrapartida antecipada. Ou seja, eles nos permitem passar o viário e eles já deram uma contrapartida para o município no caso de haver algum empreendimento, etc. Esse instrumento jurídico, nós estamos consultando o PCU, essas coisas, embora o PCU não seja um órgão consultivo, a gente, vem cá, estou fazendo isso, o que vocês acham? Dá para fazer? Então, nós estamos elaborando isso, mas a parte de assim, vamos passar um viário aqui, tá ok, todos devem. Tem áreas que tem litígio, então você tem que esperar resolver o litígio, que não vai fazer um empreendimento lá se está em litígio. Então, mas isso tudo tem que estar dentro de um grande plano para a cidade. Porque em algum momento essas coisas vão ser possíveis de realizar. De posse disso, a gente está discutindo com a própria Ecovias. A hora que vocês começarem a mexer, o que está ruim vai ficar muito pior. Então, assim, nos ajudem a nós criar states alternativas para minimizar o impacto dessas coisas. Então, em termos de mobilidade, a gente está trabalhando nesse sentido. Tá? Então, já mapeamos algumas ruas para fazer alargamento, essas coisas todas, está mapeado, os estudos estão feitos. Depois, execução aí, licença disso, licença daquilo, isso é outra etapa. Tá? Então, falei
plano de mobilidade, a questão hídrica, nós já temos a doutora Raquel já tem um problema enorme ali no Riacho das Pedras, que foi construído sem respeitar a área de APP. Tem despejo de esgoto, está assoreado e o MP está no pescoço, tanto em dela quanto no meu. O MP não perdoa, não, o MP não perdoa, tá Várzea certo. do Rio Cotia tem uma outra confusão enorme lá. O município já foi condenado. Então, assim, nós temos que pegar todas essas coisas e colocar dentro de um grande planejamento. Porque senão deixar solto, vai acontecer o que aconteceu até agora. Ou seja, a cidade nunca teve um planejamento. Ela nunca teve uma diretriz, nem que fosse uma diretriz para ser discutida. Porque às vezes a diretriz é para você ter uma discussão lá adiante. Nunca teve isso. Então, assim, esse momento de que nós estamos na Secretaria elaborando esse termo de referência, o que vai ser feito, nós estamos discutindo lá com o pessoal especializado, é justamente isso. Como que nós dotamos o plano diretor de um planejamento da cidade. Tá? Então, vai chegar metrô. Você tem que estar lá no planejamento. Estão lá, o metrô já está pedindo as áreas. Eu já estou dizendo para o metrô, olha, as áreas que vocês pediram estão aqui. Isso tem que estar no planejamento. E não são coisas desconexas. Tudo impacta na cidade. Isso que Cotia não teve ainda. Então nós temos a possibilidade de fazer algo inédito. De fazer um grande planejamento da cidade. De discutir isso. Tá? Bom, um dos outros pilares que o MP derrubou a lei anterior foi a falta de transparência nas audiências públicas. Então tem que refazer tudo. Refaz tudo. Então, isso vai ser... A questão ambiental, que foi absolutamente negligenciada, ela tem que ser retomada. Eu vou dar a minha posição aqui. Eu sou um preservacionista. Ponto. Tá? Então, vai ter que ser revisado. Nós temos um outro problema gigantesco em Cotia, que são a questão das invasões de área pública e privada. Tem o engenheiro Levi, que faz um trabalho maravilhoso lá na Secretaria, que cuida das áreas públicas, e nós temos uma dor de cabeça gigantesca lá, que é o bendito Parque das Nascentes. Nós vamos todo mês lá fazer demolição. Todo mês. Nós vamos lá e demolimos tudo que tem novo. E lá está em litígio. Estou falando da área pública. Está em litígio lá. Ou seja, o MP já tinha, acho que, ganhado lá a reintegração, e a doutora Renata Meirelles deu uma sentença pedindo um estudo e tal, e tal, e tal. O MP entrou contra essa decisão, e estão lá as duas brigando lá. E eu pedi para que o município não se manifestasse, porque... A doutora Renata, ela jogou a responsabilidade sobre a prefeitura. Mas o MP recorreu. Isso. Tá. Mas essa responsabilidade que a doutora Renata ela jogou... Ela pede estudos, né? Para ver se é viável a regularização. Mas a gente teve uma reunião com ela, com a doutora Cláudia, e a minha posição foi bem clara. Eu sou contra fazer o assentamento das pessoas lá no Parque das Nações. Por questões urbanísticas, acho que não vai ter como mandar caminhão de lixo, a Sabesp não vai conseguir botar esgoto, não vai ter como subir ônibus. Então, por questões urbanísticas, eu dei essa minha posição. E da secretaria, e avisei o gabinete do prefeito, da secretaria saiu uma posição de não assentamento lá na região. Tá? Mas eu não fiz essa manifestação oficialmente, porque elas estão discutindo lá. Bom, área privada. Então, a famosa área dos Mansur lá. Eles ganharam a reintegração de posse. Tem reunião agora, né, Levi? Que dia é? Amanhã. Você vai estar, né? Você vai? Levi vai estar como observador, porque a gente não quer se manifestar lá, já que é uma área... Agora também
pode E aí falar, existe uma disposição da família lá de que a prefeitura ela entrasse como um apoiador nas decisões lá. Tive reunião semana passada com o André Mansur, de novo reiterei para ele, não, a gente não vai entrar porque não temos nem condições de apoiar qualquer ação. Se vai sair uma decisão da Justiça de reintegração de posse, a Justiça vai mandar a polícia, essas coisas todas, e vocês resolvam lá. Vai ter um ônibus para o município, para a prefeitura? Vai ter. Porque lá nós temos cerca de 600 famílias. Então vai ser um impacto enorme. Tá? Bom, então, essas coisas todas, isso tudo tem que estar mapeado dentro de um plano diretor com decisões do que a gente vai fazer. Tá? Então, nós criamos, o ano passado, acho que em agosto, um grupo de repressão ao parcelamento clandestino. E muito do meu estilo, a gente fez... o município nunca tinha feito isso, nunca tinha criado isso, nunca tinha feito uma lei para isso, não tinha feito nada. E nós fizemos uma proposta e criamos o grupo. Então, qual foi a minha fala para as pessoas que participam? Gente, nós vamos a campo, e como bom pesquisador, bastante frustrado, porque eu gostaria de estar na academia pesquisando, mas não tive que trabalhar para ganhar pão. E nós vamos para campo para observar. E não temos histórico nenhum, não soubemos o comportamento. Então nós ficamos aí, uns 8 meses, fazendo as ações de desfazimento e observando o que dava, tinha de resultado. Afinal, como se comporta isso? Como é que esses atores lidam com um processo de repressão? Enfim, nós descobrimos que, do ponto de vista administrativo, a gente tem pouquíssima coisa para fazer. E nós vamos lá, derrubamos tudo, recolhemos material, destruímos material, botamos placa que é clandestino, fechamos as ruas, viramos as costas, o que eles fazem? Arrancam as placas e voltam a fazer a mesma coisa. Mas por que isso? A minha cabeça, uma cabeça sempre de tentar pensar como eu resolvo. Então, por que isso? Porque nós somos um poder administrativo. Nós somos um poder administrativo. Então tá bom. Então se nós temos isso no grupo de repressão e o resultado é esse, o que falta? Falta poder de polícia. Então, vamos conversar com a delegada Mônica. Bom, se a civil não acompanhar, se a do meio ambiente lá de Carapicuíba, que responde por aqui, me esqueci o nome da colega delegacia, se eles não acompanharem, a gente vai ficar enxugando gelo. A CETESB, o CRES. Então, mas aí a CETESB e a Polícia Ambiental Estadual, eles têm as ações deles. O que a gente fez foi, vamos unificar tudo. Então o GFI tem uma ação, nós estamos juntos. O Wagner coordena isso. GFI vai ser... Nós temos trabalhado totalmente junto dentro do território de Cotia, junto do GFI. Então, o trabalho do grupo também foi organizar essas coisas. Então, Polícia Civil. Eu tive semana passada com o capitão lá da PM, porque a PM entendia o seguinte, não, eu não vou porque o Estado não é parte. Então, tá bom, o argumento é razoável. Então, como que resolve isso? Então, já resolvemos, vamos lançar mão da operação delegada. Fui a Brasília, consegui fazer um convênio, conseguimos a prefeitura fazer um convênio com a Polícia Federal para monitoramento de Cotia. Então, a Polícia Federal me dá com um delay de 24 horas, um alerta diário que estão sendo ou suprimindo vegetação, ou abertura de rua, etc, etc. Estou falando isso por quê? Porque isso não pode estar desconectado de um planejamento da cidade. Isso tem que estar dentro de um plano de ação. Então, para resumir, para não me alongar mais, eu acredito muito que, principalmente em questões urbanísticas, dado que não se controla a parte comercial do processo, você não consegue impedir que as construtoras construam coisas e edifiquem, não consegue impedir isso. Muito dificilmente você consegue planejar isso no ciclo brasileiro. Então, nós lidamos muito com o timing, de que determinadas intervenções, se você não fizer hoje,
você não fará amanhã, e não terá mais condições estruturais de fazer. Exatamente. Então, quanto mais cedo nós planejarmos determinadas coisas, nós tomamos conta desse time. Então, por exemplo, vamos verticalizar no bairro X. Ok. Como que são as ruas do bairro? Então, isso tem que estar num plano anterior. Vai verticalizar lá no bairro X? Ok. Desde que a mobilidade atenda os requisitos. Você faz isso antes e não depois. Depois você não faz mais, não. Os seus técnicos, vocês têm capacitação técnica para analisar isso? Não, é por isso que eu estou contratando assim. Exatamente, é isso que a gente bate desde 2001 aqui em Cotia. Eu só quero fazer uma ressalva. Assim, eu tenho assim, ó, na secretaria, eu tenho um corpo técnico que eu adorei conhecer. E hoje é muito bom. Extremamente competente, de pessoas extremamente dedicadas. Muito rapidamente a gente alinhou a forma de trabalhar. Não é a competência individual, é a capacidade de horas de trabalho para elaborar um plano e dar conta do dia a dia da secretaria. Nesse sentido, por isso que falar de competência não é competência individual, não. Secretário, bom dia, tudo bem? Eu sou o Xande lá do Desenvolvimento Social. Em relação ao Nascente, eu sou um companheiro que acompanhou anos e anos a questão de movimento social aqui. Eu tenho uma preocupação muito grande na questão da segurança. Por quê? Quando a gente faz um grupo de repressão, de loteamento, a própria Polícia Militar ela é negligente e a gente coloca companheiros nossos da Guarda Municipal para fazer o trabalho que o Estado teria que fazer, e isso me causa uma preocupação. Por quê? O Guarda Municipal, ele vive em Cotia, ele frequenta o posto de gasolina em Cotia, ele frequenta o restaurante em Cotia, ele frequenta o mercado em Cotia. E geralmente ele se encontra com aquele pessoal de lá. E lá, infelizmente, ela tem uma quadrilha lá. Existe uma quadrilha lá. Né? É uma quadrilha que vende terreno, que bate de frente, que faz isso, que faz aquilo. Quando a gente coloca o nosso valioso guarda municipal para fazer isso, eles são ameaçados a todo instante. O nosso grupo de repressão, quando vai para lá, ele é ameaçado. E, felizmente ou infelizmente, esses companheiros, eles convivem e vivem em Cotia. A gente já detectou isso. Por isso da conversa lá com o capitão lá do destacamento. Mas isso é uma coisa lá de repressão lá. Eu deixei retratado até isso. Não é só o pessoal da guarda, não. Por exemplo, meus fiscais são meninas, são engenheiras. Então não é só a guarda que fica exposto, não. Todos nós ficamos. Todo mundo. Outra preocupação que eu tenho, eu acho que a gente tinha que minimamente dar uma resposta, é a politicagem de vereador X ou Y, que fica fazendo politicagem, vendendo a questão habitacional, que a gente sabe que não existe, né? Fazendo um enfrentamento, às vezes, até com a gente, diz que é parceiro do executivo e faz enfrentamento com a gente. E fica vendendo a politicagem da habitacional que não existe. E a gente, como companheiro da prefeitura, e o senhor como secretário, sabe que não existe, mas fica vendendo. Então eu tenho muita preocupação, é onde a gente vai afunilar nessa discussão. Então eu quero deixar mas aí essa discussão do grupo de repressão, eu vou afunilar aonde der. Eu concordo com o senhor. Eu vou afunilar onde der. Eu apoio aqui. Gente, porque... Desculpa, eu vou fugir um pouquinho. Não, pode ficar à vontade. Não. Hoje evitar na minha ideia, assim, são duas coisas que caminham juntos, tá? Mas nós temos um legado de pelo menos uns 150 processos do MP contra a prefeitura por questão de invasão. E eu respondo. E muitos de vocês conhecem a doutora Nina. Ela, quando me manda um ofício de uma ordem de fazer, ela coloca o artigo pelo qual ela pode mandar me prender se eu não cumprir. Ela é extremamente dura. Eu também. Então, assim, a primeira coisa eu vou reprimir, mas o meu entendimento é que nós temos que dotar do outro lado, e aí sim entra o plano diretor, é que nós temos que ter uma política de habitação popular. E isso tem que estar escrito lá no plano diretor. Então, é o meu último toque, eu entrar, pego o teu gancho, de que nós temos que criar essa política sim. Porque não é só reprimir, nós temos que dar para as pessoas, de alguma forma, óbvio, retira a questão criminal. Aí é crime, aí a polícia, eu não entro no mérito. Mas, fora isso, nós temos que ter uma política. Então, está uma piada,
áreas públicas, Levi que cuida disso. Está tudo mapeadinho, a gente sabe onde é que está, como é que está, e nós estamos em elaboração de um programa de habitação para município, que também não teve, que até hoje não teve. Entendeu? Enfim, acho que me alonguei, mas a ideia é isso. Eu queria passar para vocês que a gente quer fazer um grande... Se a gente não fizer isso, o ano que vem, já não vai conseguir fazer. Exato. Senão não perder um tempinho agora para planejar e dizer assim, é isso que a gente quer. E mesmo assim, nós não vamos conseguir fazer 100%. Vai ficar buraco. Uma pergunta, secretário. Assim. Você sabe que eu sou polêmica e eu toda vez vou conversar com você. Você é participativa, Cecília. Você não é polêmica, é participativa. Certo. Nós estamos falando da mobilidade, certo, dentro de Cotia. O que está sendo feito naquele viaduto da São Camilo? Que o gargalo é ali, tanto para ir quanto para voltar. A gente vem de São Paulo, vem bem até a Deola. Sim. Chega da Deola para frente, você leva meia hora. Cecília, o projeto da Ecovias, ele é público, está no site lá. Tá? Eles têm uma intervenção, do que eu vi, eu acredito que vai resolver grande parte ali. Tá? Mas nós fomos fazer uma gestão, inclusive de antecipar. Tá? Foi aí que eles consultaram o Ministério Público e o Ministério Público disse não pode antecipar. A gente queria, então, resolve aqui para nós. Resolve aqui para nós. Bem isso. E tivemos uma negativa, não tem como antecipar. Mas o projeto deles é público, está publicado. Está em aprovação, isso tudo ainda. Mas está aprovado. O do metrô já foi aprovado. Sim, o metrô já foi aprovado. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Não, só fica aí. Eu só queria fazer uma colocação em relação ao Parque das Nascentes. Desde o início, quando o município assumiu o ônus do Parque das Nascentes, no intuito de tomar posse do parque, foi construída uma sede que seria uma unidade da Guarda Municipal. Mas tamanha era a gravidade da situação lá, com relação à criminalidade, nunca a Guarda foi para lá. Não era possível expor os elementos da Guarda Municipal naquele local. Tanto que depois de totalmente pronto, um mês depois, eu fui várias vezes lá, saí de lá debaixo de tiro, inclusive, a obra já estava totalmente depredada. Um mês depois. Então, a questão ali é grave, é muito complicada, e foi um ônus que veio para o município, que o município não tinha estrutura para assumir aquilo ali. Essa é a verdade. É isso. Quero só comentar rapidamente, doutora Eva. Então, Amaral, nós da ITEC, lá do CREA, a gente está à disposição que precisar. Eu conto muito com vocês. Inclusive com relação à fiscalização. Nesse momento, agora, a gente precisa fazer a costura do sangramento. Então, a ITEC hoje, se você precisar, a gente tem agentes do CREA, fazendo os abrigos, se precisar, pega o pessoal de Osasco, a gente faz alguma... Nós vamos fazer isso, tá no horizonte, eu vou visitá-los lá. O Éder é arquiteto, nós estamos juntos, o Peter é o presidente, se conhece. Vou conversar com vocês assim que eu terminar esse TR, a gente vai conversar assim. Tem uma série de coisas que a gente precisa fazer. Próximo assunto. Mais alguma pergunta? Sim. Como é que ficou então o plano diretor com relação à aprovação dos novos projetos? Vai estar sendo... Não, a gente vai contratar a FIP para começar a elaboração do o que está plano de sendo trabalho. aprovado hoje, que é demolição, reforma. Então são 3 serviços hoje que podem ser feitos, né? Isso. Agora, com relação à construção nova, ainda está suspenso. Ainda está. São 3, quais são os 3 que aí a gente registra? Se não me engano, acho que demolição pode ser feita através da aprovação da equipe técnica. Então, aí tu pode me ajudar. Demolição, reforma
Desmembramento, né? Desmembramento, é isso. Desmembramento. Isso. E alguma aprovação com base na lei de 2008, né? Não, a lei está vigente. É. Fase inteira. Entendi. Massa. Não tem restrição do cumprimento do plano diretor vigente. Não, a lei de 2008... Vigente é o 2008. Sim. Não, não é isso. Sabe qual é o problema? O grande problema que nós temos que dar em emergência é o seguinte: eu tenho um alvará que foi de 2020, 22, 24. E aí o cara pede renovação. E aí, com base em 2008, eu tenho que dar uma negativa. Você entende o tamanho do problema? Suspenso. O tamanho do problema? A aprovação nova a gente segue o 2008. 2008. É isso aí. Sim. Duas atualizações, né? Porque foi revogada a lei de 2022. É isso aí. As leis complementares. O Legal. próximo não. Não, nem aprovação. Certo? Podemos passar para o próximo item da pauta? Seria uma proposta de alteração da lei 1989 de 2017. Esse assunto foi trazido pelo Masca dele. Tá aqui. Desculpa. Para a gente fazer uma alteração nessa lei que é a de poda e supressão. Ela está bem... Foi feito aos trancos e barrancos. Ela tá desatualizada. E aí, eu não sei, você quer falar sobre o assunto, Massa? Eu tentei algumas vezes, até inclusive em companhia da Dora, a gente tentar arrumar essa lei. Né? Eu falei com a doutora Mariana na época, sentei algumas vezes com ela no gabinete, a gente formalizou. Numa cidade que não tinha nada, a gente conseguiu trazer umas ideias de umas leis que existiam em outros municípios e a gente acabou formando essa lei. E com a Dora a gente está tentando fazer aquela lei da árvore, de uma única árvore, que o cidadão, o morador quer fazer a retirada de uma única árvore que tem no terreno dele. E foi passado quando a Luciane Alegre era secretária, foi aprovado inclusive pelo Conselho do Meio Ambiente e foi publicado na imprensa. Eu vi que você colocou no grupo, eu até imprimi, mas eu não consegui ler. Eu só não entendi como que foi feito esse procedimento, porque eu vi que o Conselho aprovou uma lei... Só para esclarecer, quando foi aprovada essa lei de única árvore, eu não estava presente também, nem sei como é que foi, não sei nem como é que passaram isso. Eu também, por isso que eu não vou entrar muito no mérito com relação a isso, a gente pode até colocar agora nesse projeto de alteração, porque pelo que eu entendi o Conselho decidiu e aí saiu publicado e começou a valer, mas sem ter uma aprovação... Não pode. Assim, aí eu falei, não vou entrar na legalidade de como foi feito, mas quem conduziu a aprovação dessa lei foi o Conselho. Foi. Então, eu não estava presente. E outra coisa, eu achei um pouco estranho. Nós somos muito pressionados pelo CREA, então a gente precisa comparecer à prefeitura, com o Conselho, Meio Ambiente e tal, outros conselhos, porque a gente exige o profissional técnico. Então, o profissional técnico hoje, ele precisa fazer um documento de anotação de responsabilidade técnica sobre o serviço. Então, a lei, ela tem que exigir isso. Tá na federal, né? Agora, de qualquer forma, quem pode fazer poda ou supressão, que seja de 1 ou de 10 árvores, ou tem que ser um profissional técnico, de qualquer forma. Esse assunto eu acho que a gente pode abordar nessa alteração da lei aí de poda e supressão que hoje está vigente, porque como isso aqui foi feito em 2016, então eu não vou levantar os questionamentos, mas pelo que eu entendi, o Conselho se reuniu, o Conselho aprovou uma lei, o Conselho publicou e começou a valer, né? Então, não vou... eu me proponho a ajudar, se precisar, a gente... Eu já na minha secretaria, e a gente pode criar um grupo de trabalho, né? Sim. Lá na minha secretaria eu também já tenho um documento já, mais lista de dever de casa. Eu já tenho um esboço da alteração que a gente pode estar apresentando. Então você fica... À disposição.
para comandar esse Sim, grupo? sim. Então tá ótimo. E agora, o próximo item da pauta e último é eu vou passar para a Lenita, como eu tô com a garganta bem... Eu trouxe, na verdade, a Secretaria do Meio Ambiente, ela recebe diversas denúncias todos os dias, o tempo todo. E como essas duas, ela veio direcionada para a presidente do conselho, da Granja Viana. Então, a Lenita só vai fazer um esboço. Uma já foi formalizada no MP, com relação a barulho de alguns empreendimentos lá, restaurantes. Já tem algumas medidas que o MP determinou que o município cumpra. Então, assim, só vou falar resumidamente, você pode explicar um pouco melhor o caso. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente vai fiscalizar, mas a segurança também está embutida nisso, que tem algumas ações para serem adotadas, e que é de ruído ambiental com relação, agora eu não lembro quais são os empreendimentos. São 3. Na José Pérez são 3. Nesse... Camarote 7 e o oposto. Então, Márcia, esse é o oposto, eu não entendi bem porquê, mas parece que alguns caíram do cavalo e só foram 2 ali. O quintal parece posso e o explicar posto. essa situação, Parece que eu vim do CREA. O CREA mandou um agente. O CREA foi procurado pelo Ministério Público. O Ministério Público exigiu que o CREA apresentasse um profissional para fazer as medições solicitadas pelo processo. Então foi um profissional do CREA fazer as medições e fez no quintal da granja e no oposto. Quando ele foi no camarote, foi ameaçado e a polícia achou melhor você não ficar aqui, e ele acabou saindo. Então ele só fez nos 2 endereços e o terceiro não foi feito. Não é só o barulho, né? Também vai ter que envolver a parte da vigilância, tem aqui com relação a alimentos, né? Manipulação aí de algumas coisas da cozinha, mas o que compete à minha secretaria, a gente vai entrar em contato com as demais para estar cumprindo até a resposta do MP. Então, doutora Raquel, eu queria desculpa cortar novamente, né? Uma informação importante, inclusive para a Lenita, eu sou morador lá também. Somos, né? Nós somos moradores ali. Então você vê, começa às 10 da noite e termina às 4 da manhã. Normalmente sexta-feira. Cara, quinta, sexta, sábado e domingo. Ou seja, não é só a questão do som. O som é uma das coisas. Você tem que ter o AVCB, você tem que ter a água dele, se está limpo, se não está. Acessibilidade, banheiro, alimento, cozinha. Então tem que uma série de outras coisas que depende do fiscal da prefeitura ir lá, pegar aquela lista que a gente recebe no balcão e falar, opa, peraí, você não cumpriu com isso daqui. Então, tem um checklist para o alvará de funcionamento. Eu tomei a liberdade de pedir ao secretário para ficar. Eu sei que o senhor está quebrando aí sua agenda e nos honrando com a presença e com algumas explicações. Mas eu acho que se existe um alvará de funcionamento para alguns estabelecimentos que não cumprem parte desse checklist, ainda que o alvará tenha sido emitido, ele tem que existir uma fiscalização para ver se aquilo está ocorrendo. Eu sei que também não há fiscais, a gente entende todos os problemas, a gente só está trazendo mais um problema. É isso? Você quer complementar mais alguma coisa? Porque, além disso, tem uma outra empresa que trabalha com sucata e é um barulho assim... Está tudo aqui em nome da nossa secretária, da nossa presidente aqui do conselho, está tudo aqui registrado. Pode complementar, se identifica, por favor. Eu sou bem afetado por esse quintal da granja, né? O barulho vem direto na nossa casa. E eu fiz um abaixo-assinado há 3 anos atrás, tem 98 vizinhos, entrei aqui no Ministério Público. O que eles fizeram? Eles mandam a Guarda Municipal lá, mede volume, os caras chegam lá, opa, a Guarda Municipal está aí, abaixa. Eles medem o volume, está aqui, está tudo normal. Isso é um absurdo. Estão chamando a gente de trouxa. Né? Hoje à tarde, eu estou entrando com um processo, um requerimento na prefeitura lá de Cotia, e vou entrar aqui também à tarde com requerimento, onde, baseado numa lei, no artigo de uma determinada lei, fala que essas casas têm que ter
que tem som ao vivo tem que ter proteção acústica, certo? Todos nós sabemos que elas não têm. E ninguém faz nada. E são chamados de trouxa por essas empresas. Então, eu vou entrar, vou pedir esse requerimento e gostaria de ter uma resposta por escrito. Nós sabemos que elas não têm. Uma delas, essa camarote 7, o KNAI deles é casa de chá. Então fica um desafio. Gente, isso é verdade, é para mim, mas é verdade. Mas aí pega o chazinho. Chá de cogumelo. É um absurdo, gente. Então é o seguinte, se eles não estão dentro da lei, a secretaria tem que ir lá e pedir a cassação do alvará desse pessoal. Não é simples isso assim. Eu concordo, inclusive o ECAD, porque eles fazem show ao vivo para o público do bairro. Para o carro que está passando. Então eles têm que ter o ECAD pago. Se eles não pagarem o ECAD, não pode fazer. Tem que ter o isolamento. É tão simples fiscalizar isso, gente. Não, só um pouco. Eu tento explicar, como eu sou da LHH, a gente tem algumas experiências em algumas outras instituições e lugares. Então, veja bem uma coisa. É de uma forma muito simplória. Os problemas que nós temos, vou colocar nós, porque estou como vice-presidente aqui, portanto, a gente tem pessoas a presidir e assuntos. Mas os mesmos, eu não sei na casa de vocês, mas os mesmos problemas que a gente tem na nossa casa, que acontece um vazamento, é um filho que dá um problema, é o tio que brigou com a vizinha, que não gosta do marido, do filho, do papagaio. Esses mesmos problemas, eles acontecem em quaisquer instituições, e acontecem nos municípios, nas nossas ruas. Nós somos vizinhos, você sabe disso, né? Márcia sabe disso. Nós temos problemas na nossa rua. E não, eu duvido que vocês venham a negar. Eu tenho problema na minha rua, com os condôminos. As calçadas... porque a sua calçada, você que eu falei, gente, pelo amor de Deus, o outro está morrendo, vocês estão falando da árvore, da calçada, para! E isso acontece no município. Então, veja bem uma coisa, o que eu acho que a gente precisa pensar, e sempre quando a gente coloca uma denúncia, inclusive a presidente fez questão de colocar no item da pauta denúncia em respeito ao que vocês estão trazendo, agora eu estou colocando vocês, porque isso é um assunto importante e precisa mostrar que a gente quer resolver, mas nós estamos colocando o assunto juntos para ver como resolver. Entendeu? Você viu super importante que o Xande colocou. O policial, a mãe dele trabalha ali, comprou aquela área. A irmã dele está trabalhando não sei aonde. Então, existe um problema social, sim, que precisa ser resolvido, e nós vivemos nesse meio e estamos aqui para saber como. Não adianta falar, é só mandar um cara lá fiscalizar. Quem vai? Você viu o que ela falou? Chegaram 11 agora. Você viu o que ele falou? Os caras têm competência técnica, sim, mas o dia só tem 24 horas. A gente come, eles também. Entendeu? Então, não adianta a gente falar assim, não sabe brincar no 10º play, mas é o seguinte, é o que nós temos. O município é como se fosse a nossa casa, a nossa família. Os problemas são os mesmos e as pessoas não entendem isso. Não é como uma empresa que eu estou pagando para isso, eu vou ser... Não é assim, não. Isso é o dinheiro do imposto, é o dinheiro do poder público. E as pessoas... Eu estou agora me colocando, além de sua vizinha, como parte do poder público, porque existe um certo deboche a mim, porque, você é amiguinha lá do pessoal da prefeitura. Não sou amiguinha, não, eu só estou tentando ajudar. Por isso eu pedi para colocar a denúncia aqui, e você viu que eu estou trazendo o assunto para cá. Mas a gente tem que conversar sobre as soluções e sobre os problemas. Eu entendo, Lenita, mas para mim é bem claro isso. Essas 4 casas estão numa mesma avenida, para um fiscal ir lá, e em uma hora que ele entra lá, tem proteção. Querido, qual fiscal? Qual o CPF dele? Qual você está entendendo? Você não está entendendo, esse é o problema, meu querido. Você, não existe decibelímetro, falei certo agora? Não existe esse trem aqui.
O Xande está ali 2 horas com o dedo levantado. Nós temos um problema, não é só assim, vai lá, denúncia, a multa. Não é isso, querido, é maior o umbigo. Sabe quando quebra a telha, que a árvore cai, aí a goteira, aí a mãe está lá na cama. Aí... Você está entendendo? Existe uma complexidade na situação. Eu queria pegar uma parte dessa discussão. Não adianta, como eu já expliquei. Os caras abaixam na hora. Agora, se me chegar lá, eles abaixam o som. Já tem aqui o laudo, só um pouquinho, deixa eu te explicar uma coisa. Dá licença, eu sou perita também, não falei lá no coisa, mas além de tudo tem que fazer, eu gosto de estudar. Então eu vou te explicar uma coisa. Não adianta um perito por si só, vai lá, eu sou perita, não é isso. Ele é indicado, ele é escolhido pelo poder público, pelo juiz, e aí ele, com as qualificações e capacidades técnicas, vai lá e faz aquilo, emite o relatório e coloca no processo. Não é assim, eu acordei e vou lá hoje medir. Não é assim que funciona. O Ministério Público já fez isso, já comprovou e já está em processo. O que eu preciso explicar a você que isso tem um tempo, que a Prefeitura está tentando consertar, está tentando... Então, só para complementar, o processo já foi aberto no MP e a promotora ela já deu algumas medidas para serem cumpridas. Não para a Prefeitura, mas ela inclusive deve ter notificado essas casas, esses restaurantes e bares. Então, as medidas em 10 dias era cessar imediatamente apresentações musicais ao vivo. O item 2 é proibir o uso de caixas de som externas. O item 3, ajustar o volume de equipamentos sonoros. O que ela falou já está constatado aqui pelo laudo, ela já verificou que tem, né, o ruído em excesso. O ruído em excesso. Aí, em 30 dias, ela colocou algumas outras medidas, né, que é isolamento acústico, e depois, pelo que eu estou vendo aqui, no processo que caberia, aqui está envolvido a habitação, meio ambiente, e o ofício está direcionado a... Não, está direcionado à guarda, à segurança pública. Então, assim, ele já tem, esses estabelecimentos em tese já receberam isso daqui e já teriam que estar cumprindo. Ela deu 30 dias e depois 30 dias. O que eu estou vendo aqui cabe ao município é fiscalizar se eles cumpriram a determinação dela, tá? Eu queria colocar muito presente, porque essa discussão era muito mais ampla do que a gente imagina que se resguarda a Granja Viana. A gente está falando do lugar onde a sociedade tem até um grau de nível um pouquinho maior, mas e as adegas da periferia, onde tem que chegar no denúncia. Que tem tudo isso, né? Adegas. Eu tenho uma casa Pancadão do Lava-Pés. Eu ia falar agora. Meu parceiro mora na frente da adega do Pancadão do Lava-Pés. Ele me liga todo fim de semana. Xande, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, companheiro, o que a gente pode tentar tentando fazer é ligando para a guarda, falando assim, a guarda municipal ela não desce aqui. Ela não desce. Não desce aqui. Infelizmente, é o que está acontecendo. Olha o que o Tidi falou, montou a casinha, montou tudo, a guarda não vai porque, gente, isso acontece com a Polícia Federal no Amazonas, esse é fato. Pode falar. Eu acho o seguinte, ele observa, ele falou que fez alguma ação há 3 anos atrás, 3 anos, ele fez um baixo-assinado, tudo. Se levou 3 anos. Quer dizer, o que nós temos, na verdade, também, fora toda a legislação, fora o Ministério Público, nós temos um problema com o Executivo. Também. O Executivo tem que executar. Nós pagamos impostos, nós pagamos a arrecadação. Eu entendo os problemas que tem no mínimo, mas, não tem fiscalização. Como não tem fiscalização, se tem que ter fiscalização. Não, não estou falando que a gente não tem fiscalização. Não, mas esse que ele falou de 3 anos, eu não sei. Você tem algum processo de 3 anos que está parado, é isso? Já foram 2 vezes. É uma responsabilidade do Executivo sempre. Sempre. Depois da minha reclamação, eles mandaram 2 vezes a Guarda Municipal lá, e eles aferiram, eu tenho fotos lá no... Eu fiz uma reunião. Eu quero saber, tem número de processo que está há 3 anos evoluindo e está parado em algum lugar?
Isso foi registrado em algum lugar? Tem um protocolo? No site agora, Barulho da Granja, abaixo assinado. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu quero saber se tem algum processo na prefeitura, algum protocolo que você deu entrada sobre esse Hoje à tarde vai ter dois. Então, pronto, tudo bem, isso ajuda, entendeu? Isso ajuda. Mas assim, só para o senhor, vai ter outro processo, mas assim, o assunto já está sendo discutido, já está sendo... Tão simples. É ir lá e ver se tem ou não. Não, mas na verdade, pelo que o MP consta aqui do processo, já está constatado, entendeu? E ele já pediu para que sejam feitas medidas. Está em desacordo com a lei. Ele já tá no processo, é sobre isso que eu quero dizer. Quero te explicar. Agora o Alexandre quer falar. Doutor Alexandre. Tem uma questão de entendimento na jurisprudência, principalmente no STJ, que há uma desclassificação do crime de poluição sonora para perturbação do sossego. O STJ, muitos tribunais no país inteiro, e aqui é um caso do Paraná, eles entendem para desclassificar por ausência ou por prova técnica, que eu tenho falando uma prova, olha, mas a prova técnica estava abaixo. O STJ diz, pouco importa a prova técnica. Não cabe a prova técnica para se comprovar o dano ambiental. E eu compartilhei no grupo um entendimento pacificado no STJ que reforça que o crime de poluição sonora dispensa a prova técnica que comprove dano à saúde. Então, qual é a questão? A atuação do Poder Executivo, nesse caso, não compete à Guarda, senão à própria ambiental, para qualificar o ato como crime ambiental de poluição sonora. E ele que tente desclassificar, né, por uma causa e uma situação menos gravosa, porque nesse caso dá para fechar o empreendimento e responsabilizar o CPF. Alexandre, é o que eu falei, que a minha fiscalização, ela vai atuar, provavelmente vai fazer com as outras secretarias o que me compete. Isso eu falei, esse processo chegou para mim, eu estou tendo ciência dele, ele foi aberto no dia 27/3. Entendi. Tá? Então assim, foi agora, eu desconheço o processo de 3 anos. Eu estou com um processo, já foi aberto, eu já trouxe para a reunião do conselho, porque está endereçada a presidente do conselho, não costumo trazer denúncias aqui, porque são várias e tão importantes quanto, entendeu? Então, como foi direcionado aqui para a reunião do conselho, eu trouxe e as medidas que competem à minha secretaria vão ser feitas. Legal. Entendeu? É o que eu falo, em qualquer circunstância. Chega Parque das Nascentes, é mais complicado, mas eu tenho dois guardas que foram com o pessoal da habitação, perderam, não sei por qual motivo, e estão começando a autuar. Se vai ter algum... Mas é o que eu estou começando a fazer o que compete à nossa secretaria. É confuso, é complexo, é crime organizado por trás, mas por isso que eu falei, vai todo mundo na mesma... entendeu? Então vai todo mundo na mesma ação, porque aí ele já tem o resguardo da guarda, já tem o pessoal da habitação e vai o pessoal do meio ambiente para autuar também. Então tá todo mundo fazendo em ação. Essa aqui provavelmente também vai ter que ser em conjunto. Porque não envolve só a minha secretaria, envolve a parte da segurança pública, envolve a parte da indústria e comércio, entendeu? Aqui eu colocou até a parte da habitação, tem a parte do meio ambiente, que a gente realmente tem que constatar. Então, assim, recebemos, já abriu o processo, e agora recebi outra por e-mail, que é dessa da sucata. Também está endereçada à presidente do conselho, por isso que eu trouxe aqui para a reunião do conselho, também na Granja, que é então são 2 processos que vão, embora eu tenha 2 agentes fiscalizadores, por enquanto, eles vão atuar de alguma forma. Tá? A nossa secretaria cabe competência, mas a estrutura das outras secretarias, elas são infinitamente muito maior que as nossas. Né? Se a gente partir para uma discussão de indústria e comércio, eu tenho certeza que tem essas baladas lá na Granja Viana que não tem alvará. Eu tenho certeza. Né? Eu tenho certeza. Se a indústria e comércio bater na portinha lá, ô irmão, cadê o alvará? Não vai ter. Está muito mais fácil, às vezes, para a indústria e comércio resolver o problema do que a gente. Não. Não? Ah, não. É tudo de construção mesmo. Do funcionamento, a indústria e comércio. Desculpa a minha ignorância. Então...
Vai com cópia, para e manda, então, é o que eu vou fazer, eu vou tentar envolver. Ela, a promotora que mandou para o meio ambiente, eu não recebi, essa aqui ainda é uma cópia, porque ela encaminhou para a segurança pública e eles me mandaram um e-mail, tá? E eu abri eu não recebi, mas está aqui direcionada, tá aqui para mim e para você. A gente pode tentar fazer um pouco de repressão a isso também. Mas ela encaminhou o ofício para você ver, né? Para a segurança pública, que já mandou para minha secretaria, que provavelmente eu vou ver onde cabe a parte da secretaria de habitação, e a indústria e comércio não foi, pelo que eu vi, não tá aqui, não tem, que aí é um caso que a gente tem que também acionar. A lei fala, ela não fala desse delírio, ela não fala nada disso, ela fala assim, se os moradores, Isso é o suficiente. são incomodados, É o suficiente. já basta. É o que a Alexandre está falando, não há necessidade de medir nada, está me incomodando e ponto. Então, mas ela já deu as medidas corretivas imediatas. Em relação à vigilância sanitária, na atual portaria que a gente segue, esse tipo de... Inclusive a vigilância a gente vai ter que fazer. Não precisa de alvará da vigilância sanitária. Da indústria e comércio, sim. De funcionamento, sim. E, no caso, Não a vigilância precisa, sanitária... peraí, mas manipula comida, não precisa? Porque é considerado pequeno risco porte? moderado. E risco moderado não precisa ter licença sanitária. Na beira do rio? Numa questão de denúncia. Na beira do córrego? Uma questão de denúncia. E uma outra questão logística, não que seja possível, mas é uma questão de logística que acaba pegando na maioria desses casos, é que esse tipo de estabelecimento acaba funcionando depois das 5 da tarde. Onde, teoricamente, a vigilância sanitária está funcionando. Mas é por isso que eu falei, logística. Porque daí a gente consegue ali uma equipe para fazer essas atividades noturnas para pegar esse tipo de estabelecimento. Mas olha também, né, toda essa questão aí sanitária e o que acaba... Por que não foi documentado a Secretaria da Educação? Não sei. Para mim, a denúncia chegou por celular, tá? Ao mesmo tempo, eu questionei a pessoa que me mandou pelo celular porque eu recebi um processo da segurança, então não vou abrir 2 processos no mesmo assunto, então eu vou conduzir nesse. Agora, não sei, que da minha secretaria, se couber, que eu entendo que também engloba a parte da indústria e comércio, eu vou acionar até para estar respondendo. Inclusive, as ações aqui de fiscalização é da segurança pública, então ela também vai ter que dar um retorno, qual são as que eu tenho que responder o MP. Doutora Raquel, são 33 itens que o local público que recebe pessoas, recebe público, precisam provar para a prefeitura que ela está em dia. São 33 itens. Então são itens que qualquer casa hoje que trabalha, por exemplo, quem mandou isso aqui foi o diretor do Senai, vocês conhecem, né? Ele falou, CADRE, licença de operação, prefeitura, alvará, BITSE, daí Corpo de Bombeiro, Corpo de ABCB, inspeção periódica, laudo de estanqueidade do gás, que eles fazem comida, claro. Corpo de Bombeiro, laudo dos extintores, recarga, mangueira, alvará da vigilância sanitária. Então são itens, faltamos 12, tem mais 33 para baixo aí. Compartilha com a gente. Caixa d'água. Então você tem uma série de coisas, Ministério do Trabalho, CIPA, potabilidade da água. O cara tem potabilidade daquela caixa d'água? Mas a denúncia é sobre o barulho, né? O barulho é um deles. O barulho é um dos últimos. Não, eu sei, não, mas é o que eu tô falando. A denúncia é sobre o barulho. Aí já. Esse exemplo já serve para outro. Exato, ainda tem alguns exemplos assim, fortes, eu acho que serve para os outros começarem a se formar. Sim, vamos arrumar a casa aos poucos. Ainda tem a licença para fazer show. Aqui tá tudo. Isso daí ela falou. Se não tiver, vai cortar a licença. Mas assim. Bom, tá, vou encerrar. Então é isso, tá? Na próxima reunião, provavelmente eu trago um retorno do que foi feito com relação a isso.
Gente, mas alguém quer fazer mais alguma observação? Pegar a fiscalização deles lá e correr atrás dessas casas. Quais são essas coisas todas? A rua toda. Toda, a rua toda. O município. Mas então eu dou por encerrada a reunião, tá bom? Agradeço a presença de todos. E é isso. Obrigada. Tchau.